Olá, vamos dar continuidade na nossa sessão de hoje à discussão do livro de Friedrich Engels, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Hoje discutiremos um pouco o capítulo A Imigração Irlandesa. Capítulo este no qual podemos ver Engels, o jovem Engels, oscilando entre uma leitura, por vezes, extremamente moralista a respeito dos irlandeses e outra leitura bastante objetiva do porquê os irlandeses se comportam daquela maneira, tal como atuavam no interior da Inglaterra do século XIX. Engels parte de uma questão básica. Quais as consequências da imigração irlandesa para o conjunto da classe trabalhadora inglesa? Para Engels, o capitalismo industrial na Inglaterra teria sido bastante retardado ou encontraria mesmo bastante dificuldade para se desenvolver caso não pudesse ter contado e continuar a contar com a presença dos irlandeses. Dirá Engels, o rápido desenvolvimento da indústria britânica não teria sido possível se a Inglaterra não dispusesse de uma reserva, a numerosa e pobre população da Irlanda. Os irlandeses, em sua terra, nada tinham a perder, e na Inglaterra, muito a ganhar. Ou seja, as condições de existência dos irlandeses na Irlanda eram tão ruins que a Inglaterra se apresentava para eles como uma alternativa de melhorarem a sua existência cotidiana. E aqui encontramos Engels dentro de uma abordagem objetiva dos irlandeses, ou seja, estavam buscando dar condições ou obter condições materiais de existência muito mais favoráveis do que aquelas que possuíam no território irlandês. Feito isso, Engels prossegue observando que uma boa parte dos irlandeses foi se alocar nos bairros pobres das grandes cidades da Inglaterra, sobretudo nas regiões industriais, onde os irlandeses constituem ou passaram a constituir a classe mais baixa da população. Por outras palavras, se os trabalhadores ingleses viviam em condições miseráveis, as condições de existência dos trabalhadores irlandeses estava bem abaixo daquela que era vivida pelos trabalhadores ingleses. Ou seja, eles eram mais miseráveis ainda do que os trabalhadores ingleses. Engels, a partir daí, coloca algumas argumentações que possuem uma conotação bastante moralista. Diz ele, essas pessoas que cresceram quase sem conhecer os benefícios da civilização, habituadas desde a infância a privações de toda sorte, pouco se importando com o futuro, chegam trazendo seus costumes grosseiros para o seio de uma classe da população inglesa que, na verdade, não conta com nenhum estímulo para inclinar-se à cultura e à moralidade. Ou seja, Engels está mostrando aqui como que as condições objetivas produziram um rebaixamento cultural entre os irlandeses e como que eles levam este rebaixamento cultural para as fileiras da classe trabalhadora inglesa. As piores habitações são, para eles, boas, prossegue Engels. Não se preocupam com suas roupas esfarrapadas, desconhecem o uso de sapatos. As batatas constituem seu único alimento. O que sobra do que ganham, gastam em bebida. Por que essa gente precisaria de um salário alto? Ou seja, habituados que estavam às condições mais degradadas de existência, os
trabalhadores irlandeses aceitavam também condições de trabalho muito mais rebaixadas e salários menores, comprometendo, neste sentido, os interesses da classe trabalhadora inglesa, que estava começando a lutar por jornada de trabalho, por salários mais elevados e pela condição de existência digna para todos os trabalhadores, mesmo dentro das relações de assalariamento. Dignas no sentido de não viverem no limbo da miséria ou não viverem no limite do estritamente necessário. Lembremos que as relações de exploração jamais podem conduzir a uma existência digna para o gênero humano, uma vez que a apropriação da riqueza ela se dá de forma privada e não coletiva. Nas grandes cidades, os irlandeses vivem nos piores bairros, cuja marca é a sujeira e a ruína. Os irlandeses descobriram o que é o mínimo de necessidades vitais e o vão ensinando aos operários ingleses. Trouxeram consigo a falta de higiene e o alcoolismo. Então, observem como que a análise objetiva de Engels, por vezes, resvala também em certas condenações de caráter moral, como se, por exemplo, a falta de higiene e o alcoolismo estivesse ligado a uma determinada cultura e não a condições materiais de existência degradadas que o próprio Engels reconhece que os irlandeses possuíam na Irlanda. A falta de higiene se tornou, entre os irlandeses, uma espécie de segunda natureza. Jogam todo o lixo e a sujeira diante de sua porta, provocando a formação de charcos e de montes de detritos que tornam imundos os bairros operários e irrespirável o ar. Como em sua terra, instala a pocilga ao lado da casa, e se não pode fazê-lo, instala o porco no lugar onde dorme. O porco está para o irlandês, assim como o cavalo está para o árabe, com a diferença de que vende o animal quando este está gordo, a ponto de ser abatido. Quanto ao resto, dorme e come com ele. Seus filhos brincam com ele, com os porcos. Montam-no e espojam-se com ele no lixo, como se pode verificar em todas as grandes cidades inglesas. Então, é possível observar aqui o julgamento extremamente negativo que Engels faz aos irlandeses, não apenas em relação ao fato de que eles aceitam salários mais rebaixados, mas também que eles possuem um modo de existência que está abaixo do nível cultural já atingido pela Inglaterra com a Revolução Industrial. Cultural no sentido de um patamar civilizatório no qual os ingleses se encontravam estava abaixo do patamar civilizatório que havia sido produzido pela Revolução Industrial. Isto não quer dizer que a Revolução Industrial tenha produzido maravilhas para os trabalhadores, e sim que a Revolução Industrial produziu condições objetivas para a constituição futura de uma sociedade comunista. Um pobre diabo como esse deve experimentar pelo menos um prazer qualquer, prossegue Engels. A sociedade o excluiu de todos, exceto um, de todos os prazeres, exceto de um, o de ir beber aguardente à taberna. Para o irlandês, a aguardente é a única coisa que torna a vida digna de ser vivida. Se entrega à bebida até a mais completa embriaguez. Tudo no irlandês favorece o alcoolismo. Lembremos que não eram apenas os irlandeses que se embebedavam na Inglaterra, mas aqui Engels está apontando este comportamento do irlandês como sendo o comportamento que acabaria contagiando a classe trabalhadora inglesa. Como pode a sociedade que o relega a uma situação em que se tornará alcoólatra quase por necessidade, acusá-lo quando, de fato, ele se torna um bêbado? Ou seja, praticamente aqui Engels está colocando o seguinte: vai ser um caminho natural o irlandês tornar-se um alcoólatra. É contra esse concorrente que é obrigado a competir o operário inglês.
E aqui emerge toda a revolta de Engels, o porquê da revolta de Engels, porque ele vê nos irlandeses um conjunto de trabalhadores que, por estarem abaixo do grau de consciência atingido pelos trabalhadores ingleses, não buscam nem formas organizativas e, pelo contrário, bombardeiam as formas organizativas nascentes da classe trabalhadora inglesa ao aceitarem baixos salários e, portanto, com isso, rachar internamente, dividir internamente a própria classe trabalhadora. É contra esse concorrente, que é o irlandês, que é obrigado a competir o operário inglês. Um concorrente que ocupa o lugar mais baixo da escala social que pode existir num país civilizado e que, por isso, contenta-se com um salário inferior ao de qualquer outro trabalhador. Lembrando, mais uma vez, que civilizado aqui está no sentido de patamar civilizatório atingido pela sociedade inglesa com a Revolução Industrial. Lembremos que Marx e Engels apontarão em vários momentos que há um momento revolucionário no desenvolvimento do capitalismo, aquele no qual o capital desenvolve as forças produtivas. Posteriormente, quando a burguesia se consolida enquanto classe dominante, esta trajetória revolucionária burguesa, ou progressista burguesa, ela se retrai e a burguesia passa a ser cada vez mais conservadora. Mas, neste momento, a Inglaterra estava num patamar civilizatório mais avançado do que o território inglês e os próprios, do que o território irlandês e os próprios irlandeses. É verdade que o irlandês, e aqui Engels vai para traços de personalidade dos irlandeses, é verdade que o irlandês instável, volúvel e beberrão, tem dificuldades para adaptar-se a trabalhos que exigem uma aprendizagem mais longa e a atividades mais regulares e constantes. Para tornar-se um operário, no padrão inglês, ele teria de assimilar a civilização, ou seja, os novos métodos de trabalho, as novas jornadas de trabalho com todos os processos de trabalho nela envolvidos, teria de assimilar a civilização e os costumes ingleses, ou seja, elevar o seu patamar civilizatório. Em suma, deveria tornar-se substantivamente inglês. Mas, em qualquer trabalho simples, menos preciso, que requeira mais força que habilidade, o irlandês é tão bom quanto o inglês. Portanto, o irlandês é a força bruta, é aquela massa bruta disposta a aceitar qualquer trabalho pesado. Por isso, justamente tais setores de trabalho foram invadidos pelos irlandeses, e essa invasão contribuiu muito para reduzir os salários e aviltar o nível de vida dos trabalhadores ingleses. Portanto, Engels volta a apontar que um dos grandes prejuízos causados pelos irlandeses com todo o padrão cultural com que chegam na Inglaterra é o de rebaixamento não apenas da condição da classe trabalhadora inglesa, mas também fornece um elemento propício para que a burguesia se aproveite dos baixos salários ingleses para ampliar a acumulação de capital. Mesmo os irlandeses que se inseriram em outros tipos de trabalho e foram obrigados a civilizar-se, carregam ainda as marcas de seu modo de vida anterior, exercendo sobre seus companheiros de trabalho ingleses uma influência. Civilizar-se aqui é no sentido de que passaram a se adaptar às condições de trabalho, tal como elas se constituíram com a Revolução Industrial, portanto, com a introdução da maquinaria e da grande indústria, que superou a manufatura. Assim, conclui Engels, verificamos que, na existência do conjunto da classe operária, em seus costumes, em seu nível intelectual e moral, em suas características gerais,
estão assimilados muitos componentes irlandeses, ou seja, os irlandeses contaminaram, na leitura de Engels, negativamente a classe trabalhadora inglesa. E poderemos compreender como a indigna situação dos trabalhadores ingleses, gerada pela indústria moderna e suas consequências imediatas, foi ainda mais degradada pela concorrência irlandesa. Ou seja, os irlandeses contribuíam para reduzir o patamar de existência material dos trabalhadores ingleses. Esta discussão, no entanto, ela ficaria incompleta se não considerássemos que nos textos de maturidade, tanto Marx quanto Engels vão retomar a questão da Irlanda. E retomarão não no sentido de apontar traços psicológicos dos irlandeses, e sim de compreender objetivamente como a questão irlandesa precisava ser resolvida no âmbito de trazer os irlandeses para o patamar civilizatório da classe trabalhadora, ou seja, a consciência de classe mais ampla para travar a luta contra o capital. É interessante observar quanto a isso a leitura que Marx fará a respeito da Irlanda no primeiro volume do Capital, mais precisamente no capítulo 23 da edição em português da Boitempo, que nós temos seguido aqui, quando gravamos os capítulos do Capital, no capítulo 23 do volume 1 do Capital. Peguemos, pois, a maneira como, objetivamente, Engels vai tratar a questão dos irlandeses para mostrar como que na maturidade toda aquela conotação moralista que encontramos em Engels, ela fica colocada em enésimo plano. Vejamos o que diz Marx. Em 1846, a fome liquidou na Irlanda mais de 1 milhão de pessoas, mas só pobre diabos. Não acarretou o menor prejuízo à riqueza do país. O êxodo ocorrido nas 2 décadas seguintes, e que ainda continua a aumentar, não dizimou, como foi o caso na Guerra dos 30 Anos, junto com os homens, seus meios de produção. O gênio irlandês inventou um método totalmente novo para transportar, como por obra de encantamento, um povo pobre a uma distância de milhares de milhas do cenário de sua miséria. A cada ano, os imigrantes assentados nos Estados Unidos enviam dinheiro para casa, meios que possibilitam a viagem dos que ficaram para trás. Cada tropa que emigra este ano atrai outra tropa, que emigrará no ano seguinte. Em vez de custar algo à Irlanda, a emigração constitui, assim, um dos ramos mais rentáveis de seus negócios de exportação. Ou seja, exportar trabalhadores para outros países passou a ser rentável para o capital irlandês. Ela é, por fim, um processo sistemático, que não se limita a furar um buraco transitório na massa populacional, mas que deve extrair anualmente um número maior de pessoas do que aquele reposto pelos nascimentos, de modo que o nível populacional absoluto cai a cada ano. Observemos como que a leitura de Marx, nesse momento, é uma leitura objetiva, e ele toma como ponto de partida 1846, que é exatamente o período no qual Engels está colocando as suas impressões sobre os irlandeses. Lembremos que a situação da classe trabalhadora na Inglaterra foi publicada em 1845. Mas existe uma outra consideração também de Marx que vale a pena ressaltar aqui, para evidenciar como que o pensamento de maturidade, tanto de Marx quanto de Engels, vai ser bastante distinto quando retoma a questão da Irlanda. Há, por exemplo, uma carta que Marx escreve a Kugelmann, datada de 29 de novembro de 1869. Peguemos a passagem desta carta para encerrarmos a nossa discussão de hoje. Diz Marx nesta carta: todos os centros industriais e comerciais da Inglaterra têm agora uma classe operária dividida em 2 campos inimigos.
proletários ingleses e proletários irlandeses. O operário inglês comum detesta o operário irlandês como um concorrente que rebaixa seu nível de vida. Sente-se, a seu respeito, como membro de uma nação dominante e torna-se, desta forma, um instrumento de seus aristocratas e capitalistas contra a Irlanda e assim consolida seu poder sobre si próprio. Portanto, esta divisão favorece a dominação do capital. Preconceitos religiosos, sociais e nacionais jogam-no contra o operário irlandês. Comporta-se em relação a ele mais ou menos como os brancos pobres contra os negros nos antigos estados escravistas da União Americana. O irlandês lhe paga na mesma moeda. Vê nele simultaneamente o cúmplice e o instrumento cego da dominação inglesa na Irlanda. Este antagonismo é mantido artificialmente e atiçado pela imprensa, pelos sermões, revistas humorísticas, enfim, por todos os meios de que dispõem as classes do poder. Este antagonismo constitui o segredo da impotência da classe operária inglesa, a despeito de sua boa organização. É também o segredo da força persistente da classe capitalista, que disto se dá conta perfeitamente. Ou seja, as condições objetivas, aquelas que apontavam para os irlandeses aceitando salários bem menores do que os trabalhadores ingleses, criou também todo um caldo cultural de preconceito dos trabalhadores ingleses em relação aos irlandeses e dos irlandeses em relação aos ingleses, uma vez que os irlandeses viam nos ingleses os responsáveis pela miséria na qual viviam no território de origem. Portanto, estamos aqui já dentro do terreno da ideologia, como que a ideologia ela é operacionalizada pelos donos do capital no sentido de dividir a classe trabalhadora. E o que Marx e Engels estão apontando a todo momento é que é necessário romper essas leituras fetichizadas da realidade e mostrar que os interesses da classe trabalhadora são um só. Ou seja, superar a dominação do capital. Mas é importante fazer este contraponto, porque ele revela bastante como que a carga ela deixa de ser uma carga ancorada na questão da moral, como é bastante acentuado por Engels no texto de 1845, e passa a ser uma leitura que busca compreender objetivamente, não apenas a miséria irlandesa, mas também como, objetivamente, esta miséria empurrava os trabalhadores irlandeses a aceitarem as condições péssimas de salário na Inglaterra, uma vez que as condições de existência na Irlanda eram mais péssimas ainda para eles do que os baixos salários que se propunham a receber. Com estes elementos, encerramos a nossa discussão de hoje. Espero que tenham gostado. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos continuar melhorando o nosso trabalho. A vocês que estão acompanhando já de longa data os nossos mais de 300 vídeos, espero que eu continue contribuindo para a formação que vocês buscam, atentando para textos que muitas vezes são esquecidos pelas novas gerações e mesmo pelas novas equipes de professores que entram nas universidades muito influenciados pela pós-modernidade, esquecendo-se que há um dado ontológico a ser discutido, e este dado ontológico é o trabalho no mundo contemporâneo e as relações de exploração que precisam ser superadas. Ainda que outras questões não deixem de ser importantes, mas não são as questões ontologicamente decisivas. Até uma próxima.